E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal Cidadão Brasil Portugal. Eu me chamo Diego, para quem não me conhece, sejam todos muito bem-vindos. E aí, o que acharam do videozinho anterior ali, o Entendendo a Nacionalidade Portuguesa? Não é muito complicado, né? Mas tem os seus quês e porquês ali da história. Pois bem, nesse vídeo de hoje nós vamos abordar o assunto aí respectivo ao processo em si de cidadania portuguesa, né? Como dar entrada neste processo. Vamos lá. Primeiro passo, então, é saber quem é o português em questão, certo? Se seu avô, se seu bisavô, enfim, e quem está vivo entre você e o português. A cidadania portuguesa originária, que nós vamos tratar aqui, que é a de atribuição, né, de pai para filho, é mais ou menos assim, como eu já comentei antes. Se você, neto do português, tá? O português e você, o neto, vocês têm entre si o seu pai. O seu pai não pode ter morrido já sem ter adquirido a nacionalidade portuguesa, tá? Ou enfim, se o seu avô já é falecido, mas o seu pai não, né? Enfim, tranquilo, não temos problemas aí. Então vamos lá. Vamos lidar sempre de avô e pai para ficar mais fácil, para não ficar falando avô e avó, pai e mãe. Avô e pai. O avô português, casado no Brasil, com a sua avó portuguesa ou até mesmo brasileira, independente. No meu caso, minha avó era brasileira. Você precisa saber deste avô em si alguns dados de Portugal, tá? Saber de que distrito esse seu avô veio, de qual concelho e qual freguesia. Mas o que é isso? Distrito é estado, concelho, cidade e freguesia é bairro. Você precisa saber esses nomezinhos diferentes, porque quando você fazer o seu login no portal do cidadão, que eu vou deixar o link na descrição do vídeo, você vai precisar desses dados para solicitar as documentações de Portugal para cá. Então vamos lá. Vamos começar pela transcrição de casamento, tá? A averbação de casamento. Suponhamos que o seu avô português casou com a sua avó brasileira, ou até mesmo portuguesa, enfim. E esse casamento não foi transcrito a Portugal, tá? Não foi averbado nas certidões de nascimento portuguesas. Então você vai precisar começar pela averbação de casamento em Portugal. Por isso que é muito interessante você saber certas informações dos seus avós, por exemplo. Perguntar para o seu pai, para tios, enfim. Se o avô e a avó foram casados no Brasil, se esse casamento foi transcrito para Portugal. Na grande maioria não, mas tudo bem. E da onde veio o português em questão. Beleza. Tendo essas informações, você consegue então solicitar a certidão de nascimento do seu avô português, que é essa que você vai precisar aqui no Brasil. Então vamos lá. Transcrição de casamento. Quais as documentações necessárias? Certidão de nascimento, cópia integral para fins diversos do português em questão. É como se fosse a nossa certidão de nascimento em inteiro teor, por exemplo. A certidão de casamento do português e do cônjuge em inteiro teor, tá? O que é uma certidão em inteiro teor? Rapidinho. É aquela certidão completa, tá? É a certidão ali onde constam todas as informações. Onde cada fulano nasceu, os pais, né? Profissão de ambos, quem foram os padrinhos, né? Se apresentaram a este cartório na data tal, no horário tal, perante juiz de paz fulano de tal, né? Enfim, é uma certidão completa. E a certidão de nascimento, então, da sua avó, se ela for portuguesa, também cópia integral para fins diversos, e você precisa saber os dados da sua avó também, para poder solicitar pelo portal do cidadão. Sendo brasileira, é uma certidão simples de nascimento que você vai no cartório e solicita. Bilhete de identidade de ambos, no caso, né, do seu avô e da sua avó, e um comprovante de endereço. Tendo essas certidões na mão, você precisa ler todas as certidões com muita atenção, porque é muito comum encontrar erros nas certidões brasileiras. Por exemplo, no meu caso, meu avô
veio do distrito do Porto, do concelho de Póvoa de Varzim, da freguesia de Amorim de cima, tá? Hoje é Amorim, no caso, o nome, mudou. Nasceu na data tal, né? Enfim. E na certidão de casamento precisa constar exatamente essas mesmas informações, tá? Precisa constar que que ele é estrangeiro, né? De nacionalidade, de naturalidade estrangeira, português no caso, e ter essas informações corretas, nomes escritos corretamente, as informações em si, até mesmo da sua própria avó, se for brasileira, vamos dizer. Todas essas informações têm que estar corretas, por isso principalmente a certidão de casamento, aí inteiro teor, eu aconselho que você leia ela pelo menos umas 3 vezes, para tirar todas as dúvidas, ter certeza de que todos os nomes, as datas, tá tudo correto, tá? As informações em si tem que estar correto, porque senão precisa haver uma ratificação nas certidões. Isso aconteceu comigo, é um processo que demora pelo menos 1 mês. Eu ainda tive a sorte de não precisar entrar por via judicial, eu mesmo consegui, com uma autorização do meu avô, né, me passando poderes, uma procuração, eu consegui ir no cartório solicitar essa ratificação então. Porque o que aconteceu? Na certidão de casamento dos meus avós constava que o meu avô era brasileiro de naturalidade portuguesa. E isso estava errado, tá? O meu avô é português de nacionalidade e naturalidade portuguesa. Ele é português, ele está aqui no Brasil como estrangeiro permanente, com residência permanente. Então é isso que tem que ficar atento. Se os seus avós, o português ou a brasileira, né, enfim, os seus avós já forem falecidos, você também vai precisar das certidões de óbito de ambos os que já faleceram. Mas tranquilo. Você vai ao consulado da sua região e dá entrada então ao processo de transcrição de casamento. Todas as certidões, está tudo ok, tudo certinho, você dá entrada no processo de transcrição de casamento. Se eu não me engano, transcrição de casamento custa uma taxa no consulado de 75 euros, tá? Podem ser que essas taxas tenham mudado, desculpem, eu não fui atrás dessa informação, mas eu acho que ainda é o mesmo valor, 75 euros. Eles vão ler todas essas certidões lá, né? Vão montar então essa averbação, que vai a Portugal, e na certidão de nascimento do português em questão vai constar então essa averbação de que ele se casou na data tal com fulano de tal, tá? Casamento transcrito em Portugal. A partir daí, os filhos desse português começam a ter direito à nacionalidade portuguesa. Então, feito essa transcrição que leva, pelo menos para os consulados daqui, leva de 3 a 6 meses, mais ou menos, o prazo que eles pedem, né? Transcrito lá em Portugal, você pode então dar entrada ao processo de cidadania do seu pai, filho do português. Aí são basicamente as mesmas documentações, só que muda um pouquinho. Vamos lá. O seu pai, brasileiro, então no caso, vai precisar da certidão de nascimento dele em inteiro teor, tá? Certidão completa. Essa certidão de nascimento em inteiro teor, você revisa quando chegar ela para você na sua casa, ou se você vai no cartório buscar, enfim. De preferência já revise ela no próprio cartório mesmo, porque qualquer probleminha que tiver ali já é mais fácil para ser corrigido. Certidão tá certa, tá tudo direitinho, você precisa despachar essa certidão para o Ministério das Relações Exteriores em Brasília, onde ela vai ser legalizada para que ela possa ir a Portugal para ser feito o assento de nascimento então desse brasileiro. É como se fosse uma autorização de Brasília para você se tornar um cidadão de 2 países, mais ou menos isso. Como que funciona? Você entra no site do Ministério das Relações Exteriores. Eu acho que eu vou deixar esse site também na descrição do vídeo aqui para ficar mais fácil para vocês. Lá vai ter o endereço, né? Vai ter um passo a passo, na verdade, de como que você envia essa certidão para eles. A certidão ela precisa já ir com um envelope pré-pago. O que seria? Você vai chegar no correio, por exemplo, vai mandar a certidão para eles, e dentro desse mesmo envelope que a certidão está indo, precisa ir um outro envelope, já com os selos, que é para o Ministério das Relações Exteriores te devolver essa certidão
dentro deste envelope que está indo junto. Você não tem custos em Brasília para esse fim, então Brasília também não quer ter custos para te mandar essa certidão de volta, entendeu? Então você precisa já num envelopezinho botar o seu endereço, né, o endereço deles mandando para você, no caso, para quando você mandar sua certidão enviar esse envelopinho junto dentro e mandar embora para lá. Lá em Brasília leva algo em torno de 15 dias, pelo menos estava levando. Essa certidão volta para você e nesse meio tempo, se você já quiser agilizar um pouco a coisa, você vai solicitar de novo pelo Portal do Cidadão a certidão do português, no caso, do seu avô, certidão de nascimento dele, cópia integral para fins diversos, com a averbação de casamento já nessa certidão. Assim vai ser feito via consulado o reconhecimento de paternidade do seu pai. No caso, o consulado, quando eles recebem de volta a resposta de Portugal, de que esse processo já está pronto lá, eles gerado um número de protocolo, vamos dizer assim, que o consulado te comunica. Depois desses 6 meses, vamos dizer, eles te comunicam, já está transcrito o casamento para lá sob número tal. A partir dali, então, tu sabe que tu pode continuar a dar sequência no teu processo. No formuláriozinho, então, no Portal do Cidadão, quando você vai preencher lá essas informações, nome completo, a data de nascimento, nome dos pais, do português em si, e o distrito, o concelho e a freguesia de onde ele veio, você vai ter lá embaixo lá observações, onde você pode digitar o que vier na sua mente, vamos dizer assim, para facilitar. Você coloca ali, certidão de nascimento com averbação de casamento sob número tal, o protocolo que o consulado te passou. Então é certo que, se porventura viesse com algum problema a certidão, com essa observação ali, eles sabem então que a certidão tem que estar com essa averbação de casamento. Em Portugal é muito difícil de dar problema em alguma certidão, mas nada é impossível, né? Tranquilo. Você então, sua certidão está em Brasília para legalização e você já está solicitando a certidão então do seu pai português, do seu avô no caso, para chegar quase que as duas em mesmo tempo. Certidões portuguesas de lá para cá, para mim, demoravam coisa de 18 dias para chegar aqui. Você vai pagar uma taxinha na certidão, se eu não me engano são 20 ou 24 euros para ela vir, com um cartão internacional, ou você pode solicitar a certidão também via carta e dinheiro certo português, dinheiro certo internacional, se não me engano, alguma coisa assim. Você pode fazer o pagamento pelos correios e o correio então transfere esse valor a Portugal. Você paga uma taxa muito mais caro, claro, caso você não tenha um cartão internacional, mas é possível. Enfim, tá chegando as certidões para você então, do seu pai no caso. Você vai precisar da carteira de identidade dele. A carteira de identidade até na verdade ela não pode ser muito antiga. Se a foto for muito diferente do rosto atual do seu pai, vamos dizer assim, o consulado português aqui de Porto Alegre, pelo menos, eles incomodam um pouco. Então eles vão te solicitar que tu faça uma carteira nova, uma identidade nova, enfim. Certidão de nascimento do avô português, certidão de nascimento em inteiro teor do pai já legalizada por Brasília. Carteira de identidade e um comprovante de endereço. Vai até o consulado português e dá entrada então no registro de nascimento do seu pai. Estando tudo correto, eles vão verificar lá na sua frente, estando tudo correto as certidões, beleza, você paga uma taxa que, se eu não me engano, para registro de nascimento são 100 euros, ou é o contrário do que eu falei antes, tá? 75 para registro de nascimento e 100 para casamento, é alguma coisa assim. E a partir desse momento, então, o consulado despacha para Portugal essa documentação para ser feito o registro de nascimento do seu pai em Portugal, ou seja, seu pai vai nascer em Portugal. A partir deste momento, o consulado te retorna então uma cartinha resposta, ou eles te ligam, né, enfim, que a certidão, o registro de nascimento de fulano de tal foi averbado em Portugal sobre número X, aquele protocolo. A partir deste momento então, o seu pai já é português, tá? Ele já nasceu em Portugal, ele é português. Deste momento em diante, precisa ser feita então a transcrição de casamento do seu pai, para depois o seu registro de nascimento. Tá? Conseguiram entender aí como é que funciona a coisa?
É por etapas, é transcrição de casamento, registro de nascimento, transcrição de casamento e registro de nascimento. Não tem como pular essa regra, tá? É assim e pronto. Você vai precisar então da certidão de nascimento portuguesa do seu pai, certidão de casamento em inteiro teor dos seus pais e certidão de nascimento da sua mãe. Quando você for preencher no portal do cidadão os dados ali de freguesia, de conselho e distrito do seu pai, por exemplo, você pode botar todas as informações como Brasil, tá? Porque seu pai nasceu no Brasil, não nasceu em Portugal, apenas foi registrado em Portugal. E lá nas observações você coloca certidão de nascimento sobre registro tal, o protocolozinho ali, geralmente são 5 ou 6 dígitos. Você coloca ali, não tem erro, a certidão portuguesa então do seu pai vem para você sem problema nenhum. Bastante simples. Carteira de identidade de ambos os dois e comprovante de endereço. A certidão inteiro teor tá tudo ok, tá tudo certo, tudo direitinho, todos os nomes, todas as datas. Vai para o consulado e dá entrada então na transcrição de casamento deles para chegar na sua vez então depois de fazer a sua cidadania, você nascer em Portugal. Você vai precisar então só ir repetindo esses processos, é simples, não tem mistério. Agora o problema é se o seu pai, por exemplo, o filho do português em si tiver falecido. Se ele faleceu sem requerer a cidadania portuguesa, você precisa solicitar a sua cidadania por naturalização. Aí é outros 500, tá? É outro papo. A coisa embola de vez, vamos dizer assim. Mas é assunto para um próximo vídeo. Conseguiram entender? É basicamente isso. Se no momento da transcrição de casamento do seu pai em Portugal, ele já quiser aproveitar que ele vai estar com a certidão de nascimento portuguesa dele na mão e quiser fazer o bilhete de identidade dele, ele pode aproveitar já a mesma certidão e faz o bilhete. Bastante simples. Eles vão solicitar lá 5 fotos, se eu não me engano, de 3,2 por 3,2, não é a mesma fotinha 3x4 nossa, tá? São 32mm por 32mm, é uma fotinha quadrada com ênfase no rosto. As nossas fotos aqui para documentos, elas pegam do peito para cima, né? A portuguesa tem que ser com ênfase no rosto. E ele faz lá o bilhete dele, não se usa o polegar direito, mas sim o indicador para digital. Tranquilo, faz lá o procedimento, coisa de 4, 5 meses, o bilhete de identidade está na mão dele, pode requerer passaporte, né? Enfim, bastante simples. O processo em si não é difícil, tá? Dificilmente você vai precisar de um procurador, de um advogado. Eu fiz o meu no peito, na raça. Eu fui no consulado, peguei as informações que precisava e consegui fazer aí o meu processo. Só um minutinho, vamos dar um breakzinho aí e a gente já volta na sequência. Beleza, voltamos aqui então. A princípio é isso aí, pessoal, tá? Não é nada de muito complicado. Se resume sempre em processo de transcrição de casamento e de nascimento em Portugal. Transcrição de casamento precisa da certidão portuguesa do português em questão, se ambos os dois forem portugueses, né? Enfim. Certidão de casamento inteiro teor do Brasil e certidão de nascimento do cônjuge brasileiro. Tá? Se os dois são portugueses e se casaram em Portugal, você vai precisar então das 3 certidões vindas de Portugal para cá, sem problema nenhum. Para nascimento em Portugal, a sua certidão então em inteiro teor legalizada pelo Ministério das Relações Exteriores em Brasília e a certidão de nascimento do seu pai ou seu pai e sua mãe português vinda de Portugal para cá. Você consegue juntar então essa documentação e dar entrada. Eu aconselho antes de começar qualquer processo, tá? Vá primeiramente a um consulado, informe-se, né? Veja realmente quais são os documentos necessários. A princípio a lei ainda não mudou, então seguem este mesmo procedimento, mas peça lá a listinha de documentação, se informe sobre as taxas reais agora. O euro deu uma boa subida em relação à época que eu fiz. Então, por exemplo, hoje você vai pagar uma taxa de 100 euros, você vai pagar, se o consulado já atualizou os valores, você vai pagar algo em torno de 320 reais, né? Então é bom ir no consulado antes, pegar essas informações para não ter problema, tá? O vídeo é apenas para esclarecer mais ou menos como funciona.
Saber do português em questão, se ele está vivo, é muito mais fácil de você conseguir essas informações. Data de nascimento dele, né, o nome dos pais dele, no caso seus bisavós, e de onde que esse português veio. Assim, no Portal do Cidadão, um site português, você consegue solicitar essas certidões com extrema facilidade, tá? Pode pagar lá, é seguro. 20 dias, vamos dizer, essa certidão está em sua mão, sem problema, tudo direitinho. Se você porventura não sabe essas informações, tá? Suponhamos que seu avô já seja falecido, por exemplo, e seu pai, seus tios sabem vagamente, vamos dizer assim, pelo menos tendo o nome completo dele e a data de nascimento, você consegue então entrar em contato, tá? Não vá fazer a solicitação, você entra em contato com os cartórios, tá? Que são as conservatórias em Portugal, do país inteiro quase, literalmente, das regiões, do Porto, de Lisboa. Eu vou tentar conseguir os links, eu vou procurar manter todos na descrição do vídeo aí, para ficar fácil para você mandar essas informações para eles via e-mail, para que eles possam então procurar nesses registros lá e um deles vinha te informar, ó, esse português, o registro dele se encontra aqui na Conservatória dos Registros Centrais em Lisboa, ou se encontra na Conservatória dos Registros do Porto, né, das regiões em si de Portugal. Aí você vai então conseguir localizar onde está essa documentação, eles lhe enviam os dados para você solicitá-la pelo Portal do Cidadão. Aí sim, sem problema nenhum. Não tem cartão de crédito internacional? Você pode enviar um e-mail para a conservatória onde está então essa certidão, fazendo essa solicitação, e você vai então fazer um pagamento internacional pelos correios. Esse pagamento chega lá, eles identificam e te mandam a certidão numa boa. Demora mais, claro, você vai pagar muito mais, porque tem uma taxa exorbitante que os correios cobram, mas tranquilo, a certidão vem numa boa, certinho. Para Brasília, no Ministério das Relações Exteriores, não tem custo, mas você precisa mandar esse envelopinho para eles te retornarem, senão a sua certidão não volta mais, fica perdida por lá e você vai ter que solicitar nova certidão e fazer todo o procedimento de novo. Beleza, pessoal? Espero ter sido o mais claro possível, tá? Dúvidas, mandem nos comentários, eu respondo, não tem problema nenhum. Na sequência aí a gente vai fazer mais videozinhos. Vamos chegar a ponto aí de chegar a vídeo explicando como você viajar com o seu passaporte brasileiro e o português para a Europa, para os Estados Unidos, tá? Aos pouquinhos a gente vai indo, vai chegando lá. Dúvidas? Não fiquem aganhados, mandem o seu comentário aí, bota na descrição do vídeo ali o comentáriozinho e a gente responde na sequência aí, tira as dúvidas de todo mundo. Dúvidas vão aparecer a toda hora, mas a partir do momento que você pega o decorrer da história aí, você consegue matar as charadas. Infelizmente, cada processo leva seus 6 meses para ficar pronto em Portugal. Então, se você tem pressa, vamos dizer assim, para obter essa nacionalidade, esquece, tá? Vai ter que ir nesse meio tempo. Até você reunir as certidões portuguesa e brasileira, você vai levar 1 mês, 2, vamos dizer. Para ir para o consulado, pelo menos 6 meses. Então 8 meses para um processo, basicamente. Mas, para a sequência aí eu vou mostrar um jeitinho de apurar isso daí. O meu procedimento todo levou menos de 2 anos para ficar pronto, para vocês terem ideia. Eu também comecei com um avô português que não tinha transcrito casamento para Portugal, por isso que eu segui esse exemplo. Beleza? Se gostou, então curte aí, compartilha no Facebook, nas suas redes sociais e não deixe de se inscrever no nosso canal. Ajudem a divulgar esses vídeos aí para todo mundo que você sabe que tem esse problema ou que vai começar com o processo de cidadania. E eu agradeço muito, estou à disposição para responder quaisquer dúvidas. Desculpem. Obrigado, grande abraço.